Meus queridos companheiros, boa noite. Boa noite. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Corria o ano de 1980 e na cidade de Uberaba, Minas Gerais, pequenina multidão envolvia o médium Francisco Cândido Xavier na Praça dos Pássaros Pretos, onde por diversas vezes à sombra do abacateiro ele recebeu luminosas páginas, não só do venerando Espírito Emmanuel, como de diversos outros instrutores, além de cartas dirigidas a parentes que perderam seus entes amados. Naquela tarde em especial, na cidade de Uberaba encontrava-se também Divaldo Franco. E logo após a leitura do Evangelho, feita por Chico Xavier, causas atuais e causas anteriores às aflições, ele solicitou ao Divaldo para que ele pudesse contar uma história real e comovente, para que aquelas criaturas que estivessem ali presentes pudessem receber do mais alto os eflúvios necessários para o seu refazimento, não apenas físico, mas também espiritual. Logo que Divaldo inicia a sua conferência, ele recorda-se de uma página que foi escrita por um dos grandes escritores americanos, chamado Dr. Axelmante, o livro de Sam Kelly. Neste livro, ele narra diversas histórias, mas em especial esta, que toca-nos profundamente o coração. O Dr. Axelmante, até então, era materialista, não acreditava em Deus. Apesar de auxiliar as pessoas quando procuravam e estavam necessitadas. Certo dia, ele marcou de encontrar um dos seus amigos, que também era médico, o Dr. Nostrum, numa das cafeterias da cidade de Paris. Dirigindo-se para lá, o Dr. Nostrum, que era sueco, já estava ali o aguardando. E quando ele chega, o Dr. Axelmante percebe que na mesa ao lado estavam sentadas 3 mulheres. Elas vestiam roupas espalhafatosas, os chapéus na cabeça, a maquiagem muito forte, o perfume que exalava odores também fortes, ao longe se sentia. Logo via-se que eram mulheres que se entregavam à prostituição. E quando ele vai assentar-se na mesa, ele percebe que conhecia uma das jovens que estava à mesa. Ele pediu licença para o Dr. Nostrum e foi até a mesa ao lado cumprimentar a jovem Sofia. E lhe perguntou: Sofia, como vai a nossa flopete? E então a mulher que estava entregue às bebidas já encontrava-se alterada. Sorrindo disse: doutor, esqueça. Flopete deseja morrer, deixai-a morrer. Ela não suporta mais as suas interferências. Deixai-a morrer, além do que está tuberculosa. Não há para ela nenhuma solução. Ele meneia a cabeça com tristeza e retorna para a mesa onde estava o Dr. Nostrum. Antes que assentasse, o seu amigo levantou-se e disse-lhe: você conhece essas mulheres? Você se relaciona com elas? Não posso acreditar que um homem da sociedade como tu conheça mulheres de má vida. E então o Dr. Axelmante disse-lhe: quem não conhece essas mulheres, não conhece o mundo. Essas mulheres também foram crianças.
Essas mulheres também têm a sua história. E o Dr. Nostrum virou-se às costas e começou a andar pelas avenidas de Paris. Dr. Axelmante veio com ele. E em dado instante, eis que ele retoma a conversa referente às jovens, dizendo-lhe que ele conhecia-as, mas com uma história muito triste, que começa então a narrar. E é essa história que está no livro de Saint Michele. O Dr. Axelmante narra que certo dia ele foi chamado às pressas, por volta das 21 horas, numa casa pia, uma casa de órfãos, que ele exercia a caridade, atendendo as meninas que ali estavam internadas. Não era o dia do seu atendimento, mas a Madre Superiora mandara um aviso que uma de suas pacientes estava a morrer. Tratava-se de Marie, uma menina muito bela, os cabelos alourados, os olhos verdes, a pele clara, e estava com tifo, aquela época uma doença incurável. E então ele é chamado às pressas porque a menina estava com febre altíssima e necessitava da sua ajuda. Sem pestanejar, Dr. Axelmante pegou a carruagem e se dirigiu para a Casa Pia, que ficava bem distante da cidade. O dia estava muito frio, e quando ele chega à porta do orfanato e toca a campainha, aguardando que a Madre Superiora pudesse vir atendê-lo, das sombras, sem que ele pudesse ver, uma mulher encapuçada aproxima-se dele, segura a mão e lhe diz: pelo amor de Deus, deixe-me entrar contigo. Mas não é hora da visita. Já passa das 21 horas. A Madre Superiora não a deixará entrar. Pelo amor de Deus, deixe-me entrar contigo. Aí dentro, quem o Senhor irá ver é minha filha. Marie precisa de mim. Dr. Axelmante teve um choque, porque a menina era considerada órfã e agora sua mãe do nada aparecia. E então ele disse à mulher desconhecida: infelizmente, não posso deixá-la entrar. Mas se realmente for um caso muito grave, deixe-me o seu endereço e eu mandarei buscá-la. Aqui está a carruagem. Ele a buscará e trará para ver a filha nos seus últimos instantes. Qual é o teu nome? A mulher enrubesceu, abaixou os olhos e lhe disse: meu nome é Flopete. Aqui está o meu endereço. E quando entregou para ele o endereço, que anotou num pedaço de papel que estava dobrado nas suas roupas, ele teve outro choque. Rua das Flores. Era a rua da prostituição ali em Paris. Um dos locais mais mal frequentados daquela região. E então ele disse: mas a senhora? Senhora não, mademoiselle. E da mesma forma que ela apareceu aos seus olhos, ela saiu. Dr. Axelmante entrou para o orfanato, acompanhado da Madre Superiora. E quando chegou à enfermaria, a menina estava muito pálida, estava tremendo, febre altíssima. E ele então percebe que realmente não havia muito o que fazer. Ela já estava se despedindo da terra. Como faria? Para trazer a mãe da menina para dentro da Casa Pia. Naturalmente a Madre Superiora não iria deixar. E então ele teve uma ideia e disse à madre: a senhora parece estar muito cansada. Sim, eu estou. Há muitos dias venho acompanhando essa menina que não nos dá sossego, dia e noite. Então vá descansar, porque eu cuido dela. A madre não pensou duas vezes. Deixou ali o seu avental e foi recolher-se em seus aposentos.
Dr. Axelmante, contrariando a lei da medicina, deixou a menina sozinha. Pegou o avental da madre que estava ao lado da cama e, como um louco, saiu a correr pelos corredores. Pegou a carruagem e se dirigiu ao endereço que Flopete havia lhe dado no portão. Ficava a mais ou menos 10, 15 minutos dali. E quando ele chegou, não era bem uma pensão, um hotel, era um pardieiro. 3 andares. Do lado de fora, ele já podia sentir o cheiro sexual que exalava daquele local. Os odores dos perfumes baratos. As mulheres seminuas que ficavam com as portas abertas para que os homens pudessem as escolher como se fossem objetos. E ele vai passando de quarto a quarto até que no terceiro andar vê Flopete. Ela aparentava ter uns 26 anos. Estava sentada no seu birô, fazendo a maquiagem para atender o próximo cliente. Com a sua experiência de medicina, Dr. Axelmante percebeu as marcas da tuberculose, que ela disfarçava através da maquiagem. E então joga-lhe a roupa da madre e lhe diz: vista-se e venha comigo, porque a sua filha está morrendo. Ela vestiu-se rapidamente e quando o doutor Axelmante descia as escadas para levá-la consigo, as mãos de uma mulher muito forte, obesa, que estava à porta, segurou e lhe disse para dormir fora 50 francos. Ele então tirou o dinheiro, pagou a mulher, aquela que fazia com que as outras se entregassem e recebia por isto. E então, dentro da carruagem, assentados no caminho de volta, Dr. Axelmante olhava para aquela jovem que já estava tão debilitada, parecia tão sofrida. Ela olhava para fora através do vitrô da carruagem, parecia retornar no tempo. E de repente, quebrando o silêncio, ele disse: bem, doutor, não sei o que o senhor pensa de mim, mas nem sempre eu fui assim. Eu já fui uma jovem sonhadora, uma jovem que amou e desejou também ser amada. Eu tinha 14 anos, quando conheci um homem muito belo, com a sua voz cálida, doce, que começou a me cortejar. Nós começamos a namorar e logo ele me dizia que me amava. Eu não sabia o que era amor, mas sentia tão bem na sua presença. E um dia, era tarde, quando ele foi me levar em casa, ele me disse: você me ama? E eu respondi que sim. Então dê-me uma prova do seu amor. Peça-me tudo e eu te darei, disse eu a ele. E então ele me disse: dá-me de si mesma. Entrega-me, dá-me o teu corpo e a tua alma. E eu então me entreguei a ele, porque acreditava que realmente o amava. Deixei meus pais, meu irmão, na Suécia, onde morávamos. E ele então fez-me a proposta de virmos para Paris, a cidade luz, onde a nossa vida seria muito mais encantadora. Eu vim com ele, nós passamos a habitar um hotel de luxo. Ele vinha sempre me visitar. E então eu descobri que ele era casado. Mas ele vinha sempre, todos os dias, pagava o hotel. Nós éramos felizes. Até que um dia, quando ele chegou, eu disse-lhe: hoje é o dia mais feliz de minha vida. E então ele olhou para mim sem entender absolutamente nada e me perguntou: mas por quê? Porque nós seremos pais. Pais? Filhos? Mas eu sou estéril, não posso ter filhos.
Naturalmente, você deve ter se entregado a outro homem. Você foi tão fácil comigo. Deve ter sido fácil com outros também. O meu coração disparou. Eu nunca me havia entregado a outro homem senão a ele. E então ela disse: este filho é fruto do nosso amor. Amor, tu achas que eu te amo? Eu sou homem. Eu não amo a ninguém. Eu estou contigo pelo prazer. Mas logo, logo me cansarei e partirei para outra. Estás muito enganada. Mas ainda tens uma escolha. O teu filho ou a mim? O teu filho ou a mim? E eu então decidi escolher o meu filho. E então ele me expulsou do hotel que pagava. Eu com a minha pequenina bagagem às portas do hotel sem ter para onde ir, até que um outro homem, bem afeiçoado, aproximou-se de mim e me disse: ele não sabe o que está perdendo. Venha comigo, eu te darei uma vida de emoções, de fantasias. E eu segui com ele. Segui com ele e ele me levou para um hotel de luxo. Mas aquela mesma noite, quando eu aguardava, chamaram à porta. Quando eu fui abrir, era um outro homem, que dizia que já havia pago para passar a noite comigo. O que eu poderia fazer, se não vender-me? Não tinha para onde ir, regressar para minha casa jamais. Meus pais nunca iriam me aceitar, ainda mais grávida. Tinha que sustentar agora a mim e a meu filho. E então entreguei-me a ele e a outros que vinham a cada noite. Até que a minha barriga, o meu ventre, começou a se dilatar. Quem é que quer uma mulher grávida, senão os psicopatas? E esse príncipe, esse anjo que apareceu na minha vida, expulsou-me de onde me encontrava. E agora passei a habitar nas ruas. Fui morar debaixo da Ponte Marie, a ponte, uma das pontes mais famosas de Paris. E ali sofreria de tudo. Os ataques dos clochards, dos bêbados. O ataque dos mendigos que me estruparam por diversas vezes. E meu ventre se dilatando cada vez mais. Até que uma noite muito fria, eu escutei o choro do meu filho que nascia. E quando tomei-o em meus braços, vi que era uma menina. Os meus olhos se encantaram. Ela era tão bela, parecia com seu pai. Eu então limpei-a com dificuldade ali sozinha debaixo da ponte e resolvi pôr-lhe o nome de Marie, em homenagem à ponte onde eu estava escondida e habitando. E prometi para minha filha: eu farei de tudo para fazê-la feliz. Se preciso for, darei a minha vida, mas você não vai ter o mesmo destino que eu tive e que estou tendo. E então, logo que me restabeleci, dando a minha filha o que encontrava nos lixos, certo dia lembrei-me da igreja. A igreja, Deus haveria de me escutar. Os seus representantes da terra dariam para mim o que eu necessitava. Fui à igreja à tarde e procurei o padre, que era o sacristão daquela região onde eu estava. Ele recebeu-me, olhou de cima a baixo e me perguntou o que eu desejava. E então disse-lhe que eu tinha uma filha, aquela que estava em meus braços, e que desejava colocá-la numa casa pia, uma casa de órfãos, para que ela pudesse ser auxiliada, já que eu não tinha condições de dar-lhe a educação, o necessário para o seu sustento. Ele olhou-me e perguntou: mas a senhora tem condições de pagar? As nossas casas pias são pagas.
as melhores que há por essas regiões, a senhora tem a opção de colocá-la num orfanato qualquer. Ali, naturalmente, ela vai ser cuidada e vai ser educada para se tornar uma criada, porque, bem se vê, é filha do pecado, não é? Eu olhei para o padre, não podia acreditar que um homem de Deus, um homem que pregava o amor, o perdão, pudesse me falar daquela forma. Eu disse: não, padre, ela é fruto do amor. Amor? Mas que amor é este? Onde está o pai dessa criança? Ela é fruto, naturalmente, estou vendo, do pecado. E então, o padre disse-me: a senhora pode pagar ou vai querer mandá-la para um orfanato a fim de que ela seja depois adotada para ser empregada? Porque para ser nobre ela não pode. O seu sangue é impuro, filho do pecado. E então eu olhei para o padre e disse: mas eu não tenho condições de pagar. Eu vivi nas ruas. E meu coração me cortou quando o padre, olhando para mim, disse: mas você é jovem, é bela, pode trabalhar. Eu sei que tu podes. E então eu disse: mas esse dinheiro, padre, porque entendi o que ele estava me dizendo, esse dinheiro sim é fruto do pecado. Mas para mim não importa. Importa que tu pagas, adiantado. Porque se ficar uma semana sem pagar, ela será expulsa. Eu não tinha opção. Entreguei a minha filha nos seus braços. E ele me disse: a outra condição. As nossas casas pias são muito bem respeitadas. Então, a partir de hoje, a sua filha, como ela se chama? Marie. Marie não tem mais mãe. Ela vai ter uma senhora que não deseja ser identificada e que auxilia em nossa casa pia. Eu não podia dizer não. Não desejava que a minha filha pudesse ir para uma casa de família, ser maltratada como uma qualquer. E então prometi ao padre que aceitava. Saí dali e fui trabalhar, vender o meu corpo. E todas as semanas, no dia que ele marcou, eu estava na sacristia. Entregava-lhe o dinheiro e dizia: aqui está o pagamento para a educação da minha filha. Os meses foram se passando. Hoje eu estou muito acabada, como o senhor pode ver, continuou Flopete contando. Mas na época eu era muito mais bela. E com a minha sensualidade, padre homem, o senhor sabe como é, eu consegui arrancar dele onde ele havia colocado a minha filha, em qual casa pia ela havia sido internada. Ele me contou-me também, com o passar do tempo, que todas as quartas-feiras à tarde elas saíam pelo jardim com a madre para poder brincar, para poder passar a tarde. E então um dia eu me preparei, vesti a melhor roupa que eu possuía, tirei toda a maquiagem, porque iria encontrar pela primeira vez depois de algum tempo a minha filha. Já havia se passado alguns anos. E então dirigi-me para a porta do orfanato, da casa pia, e fiquei a observar as crianças brincando. Mas qual era a minha filha? Eu não a conhecia. Trazia na minha bolsa algumas guloseimas. E então eu chamei a Madre Superiora, que veio ao portão, e eu disse: estou aqui com algumas guloseimas. Será que poderia dar às meninas? E a madre disse: pois não. E começou a chamar as meninas, que estavam brincando uma a uma, quando chamou então a minha filha: Marie, venha, la bela dona, a bela dama, quer dar-lhes algumas guloseimas. E vieram as meninas correndo para ganhar de mim o que havia trazido. Eu pude tocar na minha filha. Aqueles olhos verdes, os cabelos encaracolados. E ela então me disse: Messi,
muito obrigada pelas balas que me deste. E voltou a brincar correndo. Todas as quartas-feiras, quando podia, lá estava, levando guloseimas e tocava na minha filha. Para mim já era uma grande felicidade vê-la que estava bem. Hoje cheguei na sacristia para pagar. E então o padre me disse que a minha filha estava morrendo. Como poderia vê-la? Jamais a madre me deixaria ir, e por isto fiquei à porta da casa pia aguardando, porque naturalmente a madre teria que chamar o médico. E quando vi-o chegar à noite na carruagem, só podia ser o médico, e por isso o interpelei. Nesse interim, a carruagem chegou à porta da casa pia. Eles desceram e o doutor Axelmante disse: venha comigo. Passaram pelos imensos corredores. Doutor Axelmante tinha medo, porque deixou a menina sozinha. Ela estava muito mal, poderia ter morrido. Pôs em jogo a sua carreira médica, porque seria um grande bulício em toda a sociedade quando soubessem que ela havia ficado sozinha. Mas quando estava se aproximando do quarto, escutou a menina tossir, gemendo e chorando. E então ele correu para ver o que era. Lá se aproximando, percebeu que a menina já estava tendo convulsões, estava perdendo o fôlego. E então ele gritou: venha, Flopete, despeça da sua filha. Veja, ela está morrendo. Flopete olhou para a menina. A sua flor, a flor do pântano. E então, quando ela baixou-se para beijar a menina, levantou-a nos seus braços, jogou-a na cama e disse: eu não posso. Ela é um lírio, eu sou toda a podridão. E deixou-a ali e saiu correndo pelos corredores como uma louca. O médico, então, olhou para a menina, não tinha mais o que fazer. E de repente, pelos corredores, ele apenas escutou a voz alta de Flopete dizendo: salva, doutor. Salve a minha filha, porque se ela morrer, eu me matarei. E foi embora. A menina naturalmente não sobreviveu. Naquela mesma noite, ela veio a falecer. Prepararam-se os funerais. E os dias se passaram. Na semana seguinte, numa quarta-feira, ele estava no hospital de plantão, quando de repente chegou um caso muito grave, em que os amigos chamaram-no para que ele pudesse auxiliar. Era uma pessoa que havia sido encontrada no Rio Sena. Havia tentado suicídio e estava desacordada. Ele, quando chega no CTI, assusta-se. Era Flopete, a jovem que havia se atirado nas águas gélidas. Ele tenta todos os recursos, retirar a água do seu pulmão, tenta lhe trazer a vida, e após muito esforço, ela recobra a lucidez. E abrindo os olhos, vendo o médico, lhe diz: mas o que é isso? Eu quero morrer. Por que está me salvando? A minha vida não tem mais sentido. A minha filha se foi. Eu desejo morrer. Recebeu alta. Uma semana depois, mais um caso de urgência no hospital. Ele vai ver quem era. Era Flopete. Agora ela havia aberto o bico de gás e aspirado o veneno para que pudesse ficar intoxicada e morrer. Com muito esforço, muita dedicação, ele conseguiu salvar Flopete. E quando ela abriu os olhos, lhe disse: quantas vezes o Senhor tentar me salvar, será quantas vezes eu tentarei me matar. E agora, o doutor Axelmante, com lágrimas nos olhos, olhando para o doutor Nostrom, lhe dizia: eu amei e amo essa mulher.
Nunca amei ninguém, mas a ela eu amei, verdadeiramente. Algo nos liga, algo que eu não entendo, nos fez ligar num sentimento profundo. Não é amor de homem, mulher, mas é um amor puro, verdadeiro. Eu quero vê-la feliz. E agora, tendo notícias dela, eu fico um pouco mais tranquilo, apesar de saber da sua doença, que a cada vez se agrava mais. Mas pelo menos não tentou mais o suicídio. Nesse inteirinho da história que a doutora Axelmante contava para o Dr. Nostrum, eles já haviam chegado à porta da casa, mansão do Dr. Axel. Ele se despede e o Dr. Nostrum segue. E nesse ponto da história, Divaldo termina. O povo que estava reunido em lágrimas, Chico Xavier também, recostado na sua cadeira, em silêncio. Divaldo encerrou, assentou-se, após entretecer alguns comentários da história. E quando ele terminou de contar e assentou-se, todos ficaram em silêncio, porque Chico Xavier parecia estar em desdobramento espiritual. Não estava ali, apenas o seu corpo. E passado algum momento, ele retornou, chorando. E então eles retornaram para casa. Divaldo, no caminho, perguntou a ele: Chico, tu gostastes da história? Ah, sim, muito me emocionou. Quando você estava terminando, Emmanuel me apareceu e perguntou: Chico, queres saber o final da história? Ora, Emmanuel, o final da história, Divaldo já contou. Não, a continuação dela. E qual foi o final dessa história? Sim, eu desejo. E então Emmanuel me desdobrou e me levou à antiga Paris. Aquela Paris onde tudo era diferente dos tempos de hoje. E Chico Xavier começa a narrar para Divaldo tudo o que estava vendo. E ele, que a esta época já conhecia Paris, e Chico nunca tinha ido, percebeu que realmente tratava-se de algo que estava vivendo. E ele então narra: Emmanuel me mostrou. Nostrum, o doutor, não foi para casa. Ele ficou tão encantado com aquela história contada por Axelmante, que ele foi à Rua das Flores para ver se encontrava Flopete. Ele queria saber quem era aquela mulher pela qual o seu amigo havia se apaixonado, que agora amava ardentemente. Que mulher era aquela que havia tocado o coração de um homem materialista, ateísta, que dizia gostar mais do seu cão do que das criaturas humanas? E então eu acompanhei. Acompanhei ele pelas ruas escuras, quando ele entrou no primeiro pardieiro que encontrou. E foi perguntando por Flopete. Ninguém conhecia. Ninguém nunca havia visto falar naquela mulher. Quando, entrando num de 3 andares, quando ele pergunta à porta para uma senhora que ali estava, pela menina, pela mulher, então ela começou a sorrir e disse: Flopete. Flopete é uma desgraçada da vida. Ela já não se encontra aqui. Foi descendo até os últimos degraus. Está enferma. Quem é que quer uma mulher enferma? Deve estar por aí, em uma casa abandonada, algum local, um porão, ou no meio ao lixo. Então ele ficou interessado ainda mais. Onde estaria Flopete? E durante dias, ele foi à Rua das Flores. Perguntava a um, perguntava a outro, e não sabia onde estava a mulher. Até que, numa dessas noites em que ele se dirigiu àquele local, narrava Chico,
ele encontrou Sofia, aquela mulher que o doutor Axiomante havia encontrado no café, alguns dias atrás. E então ela estava encostada na rua, porque agora já não atendia mais nos locais, nos pargeiros. Estava ali atendendo na rua. E quando ele se aproximou, ela foi lhe dizendo: são apenas 10 francos. Deseja ir? E ele disse: eu dou-lhe 20 francos se me informar onde está Flopete. Mas que interesse é este? Eu estou sã, entrego-me por 10, queres uma que está em frangalhos por 20? E então ele disse: eu desejo encontrar essa mulher. Onde ela está? Está no subúrbio. Encontra-se numa casa abandonada onde há apenas mendigos, animais, pessoas mais sórdidas. Onde fica? Ela lhe deu o endereço, ele pagou os 20 francos e para lá foi, naquela mesma noite. Ao chegar no local, teve náuseas, o odor que vinha lá de dentro, pessoas que não tomavam banhos há dias, pessoas famélicas, crianças do lado de fora chorando, pedindo esmolas, gritando de fome, de dor. Era a miséria, era a doença, as ratazanas passando por cima das criaturas ao chão. Era uma debilidade. E ele foi procurando, porque ali haviam diversas mulheres, muitos homens jogados ao chão. Era uma casa imensa abandonada. Até que ele foi perguntando a um e outro quem era Flopete. Até que apontaram para o monturo. Era uma mulher cadavérica que estava jogada num canto, coberta com trapos. Ele aproximou-se, ajoelhou-se aos seus pés e lhe disse: tu és Flopete? Ela estremeceu. Aquela voz parecia familiar. E quando ela olha para ele, teve um choque. Ele custou a reconhecer, mas nunca iria esquecer dos olhos da sua irmã. Ele então, olhando para ela, disse-lhe: mas Juliette, esse era o seu nome verdadeiro, és tu? E ela começou a chorar e disse: meu irmão, me perdoe. Nós é que precisamos pedir perdão a ti, por não entender a tua escolha. Eu sempre desejei voltar, disse ela. Eu sempre quis ir ao encontro de você, dos nossos pais, mas não tive coragem. Tudo agora vai ser diferente, disse o doutor Nostro. Tudo agora vai mudar. Venha comigo. Pegou-a no colo, porque ela não tinha condições de se locomover. E ele levou-a para a sua casa, na sua cama, mas debilitada. Daí a 3 dias, ela desencarnou. Desencarnou com as mãos envoltas nas mãos do seu irmão, dizendo-lhe: me perdoe. Eu sempre quis voltar. E quando seu espírito se desprendeu, Marie, a sua pequenina, estava de braços abertos a lhe dizer: mamãe, mamãe, venha, eu te espero. Muito obrigada. Muito obrigada por ter me dado a vida, por ter me salvado a honra. Se hoje sou o que sou, espiritualmente devo a ti. Muito obrigada. Divaldo chorava, Chico também. E Chico disse a Divaldo: meu filho, Emmanuel me pede que todas as vezes, quando você for contar essa história, narre o final dela. É um final que nem mesmo o doutor Axiomante ficou sabendo, porque o doutor Nostro não teve coragem de lhe contar. Mas conte ao mundo,
leve às criaturas a mensagem de luz. Nada é por acaso. Tudo há uma razão de ser. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, vai dizer que o acaso não existe. O acaso é o que Deus programou adredemente para que nós estivéssemos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. Nós estamos onde precisamos, com as criaturas com as quais devemos conviver. E aproveitando as oportunidades, nós poderemos crescer, melhorar, retirar dos nossos espíritos as mazelas, os vícios, as imperfeições e desenvolver as qualidades e as virtudes. Quando no nosso mundo nós encontramos diversas flopetes, masculinos e femininos, espalhadas por aí, espalhados. Quando no mundo nós encontramos a sexolatria, a prostituição, hoje em outros ramos mais sofisticados, não mais nos padieiros, mas também nos hotéis de luxo. Quando hoje nós encontramos a drogadição, jovens perdidos, envolvidos nos mais diversos tipos de drogas alucinógenas, as drogas lícitas, aceitas pela sociedade, o tabagismo, o alcoolismo. Quando a criatura humana precisa de Deus, de Jesus, quanto ainda precisamos caminhar? O homem viajou no espaço. O homem chegou à Lua. O homem viajou nas partículas do microcosmo, do macrocosmo. Conheceu o corpo humano como jamais o fez em toda a história. Mas ainda não logrou conhecer a si mesmo. Ainda está viajando para fora, quando deve viajar para dentro de si mesmo. Nunca julgar a ninguém. É muito fácil estendermos o nosso dedo para julgar aqueles que convivem e nem convivem conosco, aqueles que desconhecemos. O Dr. Nostrom detestava as mulheres da vida por causa da sua irmã. Tomava uma por todas. É o que geralmente nós fazemos na sociedade em que vivemos. Achamos que todos somos iguais, quando na verdade cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós temos a nossa personalidade, fazemos as nossas escolhas e fazemos os nossos direcionamentos. E na nossa estrada, nós devemos respeitar a todos aqueles que convivem conosco. Respeitar não é conivir com o erro. Respeitar é dar o direito de cada um fazer o que deseja, mas não aplaudir, não dar-lhe mais incentivos. Uma mãe, quando vê o seu filho envolto nas drogas, ela não convive com ele, porque ela o ama e deseja que ele esteja bem, mas ela também não o apoia no sentido de que ele continue nas suas escolhas. Irá orientá-lo, irá educá-lo, mas se por acaso ele não desejar, o problema é dele. A educação, a orientação foi-lhe dada. A consciência da mãe, do pai, estará tranquila em ter feito o que podia. Mas se o filho não deseja, é uma outra história. É o problema de consciência dele, não mais nosso. Então nós precisamos reavaliar os nossos conceitos, principalmente os familiares, não julgando a quem quer que seja, mas amando-os cada vez mais. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos na atualidade, quando nós encontramos dentro da nossa família aquele ou aquela que é chamado a ovelha negra, ou seja, o filho problemático,
o filho que traz, ou a filha que traz as dificuldades maiores dentro da família, ao invés dos pais amarem ainda mais, viram as costas, entregam para o mundo, deixam que o mundo cuide, que as pessoas deem para ele lá fora o que ele deseja ter dentro de casa. Então, no filho problema, o que nós devemos dar é amor, respeitando, orientando e deixando, é claro, aquele que já possui idade para isso, fazer as suas escolhas. Enquanto está sob a nossa tutela, enquanto o filho depende de nós financeiramente, está sob a nossa guarda, nós temos a total responsabilidade. E ele deve fazer o que nós desejamos, porque está sob a nossa responsabilidade. Mas quando ele se liberta, quando ele passa a ter a sua autonomia para fazer as suas escolhas, nós continuamos a orientar pais, porque o amamos. Mas agora a escolha é totalmente dele. Quando Flopete ou Juliette decidiu sair da sua casa, tinha 14 anos. Os pais poderiam ter intervido muito mais, porque era praticamente uma criança, principalmente naquela época. Mas eles decidiram deixá-la ir e não a perdoaram nunca mais. O irmão projetava a saída da irmã nas outras mulheres, que ele julgava ser de má vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós projetamos nos outros aquilo que nós vivenciamos dentro de casa e jogamos todas as nossas dificuldades, todos os nossos infortúnios nos outros, quando o problema está dentro do nosso lar, ou conosco mesmo. Dizem os espíritos que no lado negativo nós só conseguimos enxergar nos outros quando trazemos algo dentro de nós. Como conhecer algo que é ruim se nós não vivenciamos aquilo? Como sabemos que é ruim? Ninguém pode dizer que jiló é amargo se nunca provou, se nunca comeu dele. Escuta todo mundo dizer que é, mas se nunca comeu, como sabe que é ruim? Então, as nossas experiências, elas sempre nos trazem direcionamentos. As experiências, quando são errôneas, como diz Bezerra de Menezes, auxilia-nos a acertar, porque caindo, nós levantamos. E aquelas experiências que são as corretas, as certas, essas arregimentam a nossa vida, nos fortalecem na nossa caminhada, para que nós possamos nos auxiliar e auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Nessa noite, quando nós nos recordamos dessa bela página do livro de San Michele, do Dr. Axel Munt, desejamos convidar aos nossos queridos companheiros para que juntos possamos rever os nossos conceitos em relação à vida, em relação às nossas escolhas, às nossas posturas diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, diante da sociedade, diante do templo religioso que nós escolhemos, seja ele qual for, o espírita, o católico, o evangélico, porque o mais importante não é a religião que nós abraçamos, mas o que fazemos da religião que nós abraçamos. E lembrando que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, que nada na nossa vida acontece por acaso, e que todas as oportunidades que batem à nossa porta é para que nós tiremos do bem viver a segurança, tiremos dali proveitos, tiremos dali a evolução que precisamos, porque um dia saímos do Pai e a Ele devemos volver através do nosso trabalho, da nossa corrigenda, da nossa transformação interior. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça
hoje e agora e sempre.